O que acontece quando Deus nos faz uma promessa? Essa pergunta ela me surgiu, né, de uma conversa que eu estava tendo com Deus, né? Tem 2 dias atrás. E por que que é importante essa conversa, né? Ou essa pergunta, melhor dizendo? Porque essa pergunta ela muda totalmente a nossa relação com Deus, né? Com o Pai. Né? Para quem já acompanha os meus vídeos, sabe, quando eu falo Deus, eu estou falando só do Pai, né? Quando eu falo de Jesus, eu chamo ele de irmão, ou só de Jesus, ou de Yeshua, né, que é o verdadeiro nome dele. Peça por sabedoria do jeito certo e veja milagres acontecerem na sua vida. Esse é o segredo. Então, por que que muda, né, a nossa relação com Deus quando Deus nos faz uma promessa? Eu vou explicar, né, de uma maneira, dando um exemplo sem ser com Deus, e depois eu retorno, né, para um exemplo com Deus. Então, no começo do ano, né, eu converso com meu filho e falo, filho, eu gostaria que você fosse o melhor aluno da sua turma, né, durante esse ano, né, chegasse ao final do ano com as melhores notas da sua turma. E ele, né, fala assim, poxa, quero dar orgulho pro meu pai, né? Ele vai lá e começa a se esforçar, né, para poder ser realmente o melhor aluno da sala. Normalmente ele já é, né, mas vamos aqui deixar o exemplo que ele está fazendo isso por orgulho, né? Para me dar orgulho. Normalmente ele já faz isso porque ele gosta realmente de estudar, faz isso por ele próprio, né? Mas como eu conversei com ele, ele falou: "Poxa, agora eu tenho um incentivo a mais, né, que é dar orgulho pro meu pai", porque ele pediu, né? E aí tá bom, né? Aí passa ali nos 2 meses, né, já de aula, eu chego e falo, eu penso melhor, falo assim, poxa, acho que ele merece um presente, né, no final do ano, se realmente for o melhor aluno. E aí eu converso com ele novamente, falo, filho, se você for o melhor aluno realmente, eu vou te dar um presente no final do ano, né? E aí eu falo um presente bem legal para ele. E aí ele, poxa, fica feliz, né? E aí, a partir desse momento, esse presente se torna uma promessa, né? Minha, de pai. Tudo bem, né? Ele vai ficar feliz. Só que acontece, na cabeça dele, né? Na cabeça dele, na verdade, qualquer pessoa, tá? Estou usando ele como exemplo, mas na verdade é como o nosso cérebro funciona, né? Aquela questão de dar o orgulho, ele vai ficar em segundo plano, né? Ele vai agora, a mente dele vai falar, nossa, eu quero o presente, né? Eu quero essa promessa que meu pai me fez. E aí o que acontece? Ele vai começar a estudar não mais para me deixar orgulhoso, mas sim para receber o presente, receber a promessa. E aí o que acontece, né? Ele vai começar a ficar ansioso, ele vai ficar ansioso, né? E essa ansiedade pode trazer até questões de saúde, né? Porque a gente sabe que estresse, ansiedade traz problemas de saúde. Então, uma coisa que estava fluindo naturalmente, né, que era conquistar ali as melhores notas para me dar orgulho, e já estava sendo, né, naqueles 2 meses, ele já estava sendo o melhor aluno, a partir daquele momento que eu faço a promessa do presente, né, a mente dele já tira o foco do orgulho para o presente, né, para a promessa. E chega no meio do ano, ele fala assim, pai, eu sou o melhor aluno, tá aqui minhas notas, né, a professora falou que eu sou o melhor aluno, tenho as melhores notas, se eu não pode me antecipar aquele presente, eu prometo que eu vou continuar sendo o melhor aluno até o final do ano. Né? E aí a ansiedade, né, faz querer receber a promessa antes. E eu vou falar, não, filho, combinado é final do ano, né? Então espera até lá. E aí o que acontece? Vão ser mais 6 meses de ansiedade, né? Então, é, essa ansiedade pode atrapalhar, né? Ele pode, inclusive, não ter mais as melhores notas, não conseguir ir tão bem nas provas, não conseguir ter foco em estudar, porque o foco dele está no presente, na recompensa, né? E o nosso cérebro trabalha dessa maneira, né? Quando a gente coloca uma meta,
né, um presente, mesmo que seja para nós mesmos, né, conquistar algo, aquilo, se nós não tomarmos cuidado, aquilo nos gera uma ansiedade, né? E quando Deus nos faz uma promessa, é a mesma coisa, a gente fica ansioso para receber. Mas daqui a pouco a gente chega lá, né? Então, e aí ele pode, no final do ano, perder, né, a bênção, porque, ou a promessa, porque pode ser que ele não conquiste mais as melhores notas, né? Então, ele deveria ter mantido o foco em dar o orgulho, né, e não na promessa. Só que o nosso cérebro trabalha dessa maneira, então nós temos que trabalhar a nossa mente para mantermos o foco no orgulho, darmos orgulho a Deus, né, e não nas promessas dele. E como nós damos orgulho ao Pai, né, sendo boas pessoas, né, ajudando o próximo, né, tendo bondade, e não nas promessas. Então, agora vamos dar um exemplo, né, de Deus com a gente, né, com nós, com a humanidade. Então Deus foi lá, né, viu que o povo estava passando muita necessidade quando estavam escravos no Egito e resolveu libertar o povo, né? E ele chamou Moisés e falou: eu vou libertar o povo. E Moisés, né, avisou o povo ficou feliz. No primeiro momento o povo não acreditou, né? Porque Deus não estava falando diretamente com eles, né? Estava falando através de Moisés, mas depois que Moisés provou que Deus estava falando com ele, eles ficaram muito felizes, né? Nossa, Deus nos ama, Deus está nos libertando do faraó, da escravidão. Então, eles ficaram felizes por Deus amar eles, por Deus estar ainda com eles, né? Esse foi um primeiro momento de felicidade deles. E esse deveria ter sido mantido dessa maneira, né? Aí Deus depois vem e faz uma promessa, né? Olha, eu vou levar vocês para a terra prometida. E aí o que aconteceu nesse momento? Bum, né? O cérebro das pessoas mudaram, né? Falou, nossa, agora vamos para a terra prometida. Esqueceram de que, nossa, Deus está conosco, Deus nos ama, né? E ficaram com aquele pensamento na terra prometida, na promessa. E aí quando eles atravessaram o mar, né? Passou um dia, 2 dias, não chegaram na terra prometida, começaram a cobrar, né? Perguntar, mas cadê a terra prometida? Né? Terra prometida. Cobraram a promessa. E a promessa tinha um tempo para acontecer, para chegar, né? Que seria o final do ano, por exemplo, né? Não seria tanto tempo assim, né? Seria alguns dias. Mas como eles ficaram ansiosos, né? A relação deles com Deus mudou totalmente, né? Por isso que eu digo que essa pergunta ela é fundamental, porque essa pergunta não pode mudar a nossa relação com Deus. Só vai depender da gente, né? Depender da gente controlar a nossa mente, nosso cérebro, para que uma promessa não ocupe o lugar de Deus, né? E a gente fique focado na promessa ao invés de ficar com os olhos em Deus. Se o povo tivesse continuado com o olhar em Deus, eles teriam chego em alguns dias, né? Mas eles ficaram com o olhar agora na promessa. Gerou ansiedade. E Deus viu que eles estavam de olho na promessa e não mais nele. Como eles estavam antes, quando eles estavam escravos, né? Quando eles estavam escravos, o olhar deles estava para Deus, pedindo a libertação. Quando Deus colocou a promessa, eles tiraram o olhar deles de Deus e colocaram o olhar deles na promessa. Gerou ansiedade, murmuração, reclamação, né? E Deus foi testando o coração deles por 40 anos, né? Teve que ir trocando as gerações, 2 gerações ali, 3 gerações, para que os novos descendentes tivessem um coração puro e realmente olhar para Deus, né? E não mais para a promessa. Então, por isso que quando nós temos essa promessa de Deus, temos que tomar cuidado com a nossa mente, né? Para que ela não nos domine, para que ela não coloque a promessa no lugar de Deus, fiquemos focados na promessa, ao invés de focados nele, no Pai, né? Então é assim, Deus nos promete, né? Mantemos a atenção, o olhar em Deus, né? E como fazemos então, né? Vamos para a prática. Por isso que a escola é a sabedoria divina, né? A gente pratica, não só fica no teórico, né? Então, quando Deus faz uma promessa, nós agradecemos. Pai, eu agradeço pela promessa que o Senhor está fazendo para mim, para a minha vida, e o meu olhar vai continuar no Senhor. E no momento certo, o Senhor vai me entregar a sua promessa. E aí continuamos com o olhar em Deus. Vamos, no final,
praticar como ficar com o olhar em Deus, né? E então assim, temos que agradecer, né, em primeiro lugar. Aí você pode falar assim, mas eu não recebi nenhuma promessa de Deus, né? Aí na Bíblia tem várias promessas, né? Tem muitas promessas. Temos que tomar cuidado, né? Temos que ter o discernimento que muitas das promessas na Bíblia são específicas para as pessoas, né? Deus não vai replicar muitas daquelas bênçãos, muitas daquelas promessas, né? Porque foram específicas para aquelas pessoas, né? Como a de Jesus, né? Jesus está sentado à direita de Deus porque ele tinha uma promessa para ele, né? Se ele cumprisse a missão dele, ele sentaria à direita do Pai. Então, é uma promessa que era só para Jesus, né? Não adianta ninguém querer replicar que não vai conseguir, né? E não vai receber essa promessa. Então, tem muitas promessas, não só essa de Jesus, mas para outras pessoas que foram específicas, né? Então, temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nos é dito, não, Deus nos prometeu tal coisa. Não, ele prometeu para Daniel tal coisa, ele prometeu para Jonas tal coisa, prometeu para Ruth tal coisa, né? Foi para eles, né? Então, assim, não adianta querer entrar numa cova com leões, porque a Deus prometeu que se eu ficar lá dentro da cova com leões, eu vou ficar orando, Deus vai me salvar. Não. Essa promessa foi para Daniel, não foi para você. Se ele fizer também para você, tudo bem, você entra, né? Ou deixa ser jogado lá. Né? Vai no zoológico e entra dentro da jaula, ou vai no safari na África, né? Se Deus fizer isso para você, né? Falar isso para você. Então, tem que tomar muito cuidado, muito discernimento, né? Quando você ouve, Deus nos prometeu tal coisa. Não, Deus prometeu para fulano tal coisa. Porém, tem muitas promessas de Deus na Bíblia que são para todos, né? Para todos. Mas, ainda assim, mesmo aquelas promessas, né? Por exemplo, a promessa do reino, né? Entrarmos no reino. Se a gente fica com essa ansiedade, nós tiramos o foco de Deus. E aí essa ansiedade acaba a gente fazendo coisas muito que desagradam a Deus, né? E a gente perde o foco em Deus, que seria mais tranquilo para a gente chegar no reino, né? Então, essa questão de promessas que estão na Bíblia, muito discernimento, tá? Muito discernimento. Tá, vamos lá. Mas, poxa, eu não vou também considerar as promessas que estão na Bíblia, né? Eu sei que algumas são para todos, que estão, né, para todas as pessoas, servem para todas as pessoas, mas eu tenho um pedido para Deus, né? Aí você faz um pedido, uma bênção para Deus. Você precisa de uma bênção de Deus. Da mesma maneira, né? Você faz aquele pedido, daquela bênção, quando Deus nos responde, né? Ele ouve, né? Se for algo que realmente agrada a Deus, essa bênção, ela acaba se tornando uma promessa de Deus, né? Deus vai falar assim, tudo bem, eu vou dar essa bênção para você, né? Porque faz sentido dar essa bênção para você. Mas você também tem que soltar, né? Falar assim, tá bom, pai, eu faço esse pedido e deixo em tuas mãos, né? No momento certo o Senhor vai me entregar. Como é dito hoje, né? Solta para o universo, né? Para não gerar ansiedade. Eu digo para Deus, né? Faz pedido para Deus. Eu acredito na física quântica, sei como funciona a física quântica, né? Tenho facilidade com matemática, com física, sei como funciona a física normal, né? Não a quântica, a newtoniana, a de Einstein e assim vai, a física tradicional. Mas muitas pessoas falam, né, hoje, solta para o universo, então solta para Deus, deixa Deus, né? E continua com foco nele, né? Aí agora vem a questão, né? Como que eu mantenho o foco em Deus? Poxa, é difícil. Como que é manter o foco em Deus? Né? Eu muitas vezes penso dessa seguinte maneira, né? Eu estou caminhando com Deus na praia, né? Deus, o Pai, né? E aí, óbvio que cada um tem a sua imagem, né? Como que é Deus. Você pode imaginar Deus só como uma luz, né? Ou imaginar como ele poderia vir aqui para a Terra, né? Como ele caminhou com Enoque, né? Deus caminhou com Enoque, né? Depois de Adão e Eva, a única pessoa que Deus caminhou foi Enoque. Então,
você pode se imaginar que Deus está caminhando com você na praia, né? E aí, quando você caminha com Deus, imagina uma praia bem longa, tá? Para você sempre, pra essa caminhada ser o dia inteiro, para você não ficar pensando na promessa, no seu pedido de bênção. Você caminha até o final da praia, lá 20 quilômetros, depois você volta caminhando com Deus, né? E Deus do seu lado, você vendo Deus do seu lado. E aí você tira o foco da promessa, né? E isso com certeza vai agradar a Deus, né? Porque você está caminhando com Ele e não está mais pensando na promessa, tá bom? Então é isso. O que, né, acontece quando Deus nos faz uma promessa, né? Ou quando nós pedimos uma bênção para Deus? Nosso cérebro tende a focar no pedido da bênção ou na promessa que Deus nos deu. E aí nós tiramos o olhar dele. Tome cuidado, né? Mantenha entregue a Deus, faça o pedido ou agradeça, né, pela promessa. Pai, agradeço e deixo nas tuas mãos. Eu sei que no momento certo o Senhor vai me entregar. E eu caminho ao teu lado e meu olhar está em ti, né? E você mentalmente imagina Deus caminhando ao seu lado, você caminhando do lado dele numa praia, num dia ensolarado. E seu dia, seu mês, sua semana, seu ano vai ficar leve, né? Quando menos você esperar, o seu pedido de bênção chega e a promessa de Deus para você também chega, tá bom? E Deus continua com você.